Nós somos santificados. Esta palavra significa separado para um uso especial e santo. Esse é o meu copo para estas reuniões. E nós não usamos para qualquer outra coisa. Você está comigo? Eu sou o único ser humano que bebe neste copo. Agora, é apenas um exemplo lamentável, mas ele é separado para o meu uso. E, embora seja um copo, as pessoas têm reverência pelo meu copo. Quantos de vocês entendem? Bem, esse é um exemplo ruim do que Deus está realizando para nós, que somos separados, santificados para seu uso. Nós pertencemos a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Pai nosso que estás nos céus. Santificado é o teu nome. Você não vai mais fazer a oração do Senhor e orar da mesma maneira que orava quando começamos? Esta oração cobre todas as coisas. Apocalipse 4, 1-8. Depois destas coisas olhei e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu tinha ouvido falar comigo foi como o soar de uma trombeta de guerra. Sobe aqui, e te mostrarei o que deve ocorrer no futuro. E logo fui arrebatado sob o poder do Espírito Santo, e eis que um trono estava no céu com um... assentado sobre o trono, e ele tinha aparência como brilho cristalino de pedra de jaspe e da pedra sardônica, e em torno do trono havia um arco que parecia um arco-íris de esmeraldas. 24 tronos cercaram o trono, e sentados sobre esses tronos estavam 24 anciãos, os membros do Sinédrio Celeste, vestidos de roupa branca, que representa a santidade, e coroas de ouro sobre as suas cabeças, que representa ser purificado. E do trono saíam muitos relâmpagos, e muitos estrondos, e muitos trovões. E na frente do trono, 7 tochas ardentes. E isto aqui não soa como um docinho, pessoal. E essas tochas queimadas, que são os 7 Espíritos de Deus, o sétuplo Espírito Santo. E na frente do trono havia também o que parecia um mar de vidro transparente, como se fosse feito de cristal. E ao redor do trono, no centro e ao lado de cada trono, 4 seres viventes, que estavam cheios de olhos na frente e atrás, com inteligência sobre o que é antes e depois deles. Em outras palavras, Deus vê tudo, pessoal. A primeira criatura viva era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um boi, o terceiro com o rosto de um homem, e a quarta como uma águia voando. Eu não pretendo estender tudo isso. Vamos ficar por aqui. E os 4 seres viventes tinham individualmente 6 asas, que estavam cheias de olhos por todas elas debaixo de suas asas, e dia e noite elas nunca param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Onipotente, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos, dê um grito para o nosso Santo Deus nesta manhã. Agora, talvez eu só me sente e te diga isso. Talvez eu vá aparecer um pouco melhor se eu me sentar, eu não sei. Ouça. Se realmente soubermos quem é Deus e como Ele é maravilhoso e surpreendente, por que não podemos simplesmente parar de fazer coisas idiotas? Quer dizer, vamos começar com algo pequeno, como vamos fazer um compromisso de não fofocar. Não estamos falando sobre fazer coisas para obter o favor de Deus, nós estamos falando sobre fazer a coisa certa, porque Ele é um Deus santo e porque Ele merece isso. Ele merece o nosso louvor, e o verdadeiro louvor é mais do que cantar algumas canções por cima uma vez por semana.
Ele está procurando adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Adoradores. Então você faz isso para o Senhor. E até que nós cheguemos ao ponto. E é um grande dia quando você chega a esse ponto. Deus, você é o olho que vê tudo. Você vê todas as coisas. E não importa onde eu esteja, você me vê. E eu quero viver para você. E eu vou fazer tudo o que eu faço para você. E se eu não obtiver qualquer apreciação aqui, eu vou fazer isso para você. Amém? Ok, bem, ficaremos por aqui se precisar. Em Isaías capítulo 5, versos de 1 a 5, nós vemos a reação de Isaías a Deus, aparecendo a ele. Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, numa visão, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado, e a cauda de seu manto enchia a parte mais sagrada do templo. Essa era a glória de Deus que enchia o templo. E acima dele estavam os serafins. E a palavra serafim significa o ardente, as chamas. E acima dele havia serafins, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros e diziam: Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e aqui está a reação de Isaías. Então eu disse: ai de mim, pois eu sou arruinado e perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías disse: estou arruinado e perdido. Ele estava convicto apenas das coisas que ele disse que eram tão inúteis. Se alguém colocasse a frase para você, Deus é, e lhe pedisse para terminá-la, queria saber o que as pessoas iriam dizer. Talvez Deus é bom, que Deus é amor, Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, que Deus perdoa, que Deus é maravilhoso, que Deus é santo. Mas eu me pergunto, será que alguém diria que Deus é aterrador? Veja, muitos de vocês não entenderam e estão. Mas eu falo de um temor sagrado, não é? Eu não tenho medo de que Deus vá machucar a mim. Eu tenho medo de que eu o machuque. Eu não quero ferir Deus. Eu não quero fazer qualquer coisa que desagrade a Ele. Eu não quero ferir o coração de Deus. Ele deve ser adorado. Venha o teu reino. Estamos seguindo em frente. Venha o teu reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha o teu reino. O que isso significa? Apenas para simplificar, igreja, precisamos ser muito mais preocupados com as pessoas que estão perdidas e a respeito do crescimento do reino de Deus do que somos com o ter e com o que nós queremos o tempo inteiro. Nosso mundo está cheio de dor e imoralidade de toda a espécie. Não busque coisas, nunca perca seu tempo buscando coisas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a você. O grito do nosso coração deve ser: Deus, qual é a minha tarefa? Qual é a minha missão? Sabe, a sua atribuição pode não ser o líder de adoração, o pastor, ou fazer algo, ou ser um grande empresário. Talvez a sua tarefa seja limpar os banheiros da igreja, mas faça com um sorriso em seu rosto e faça para o Senhor. Porque alguém tem que fazê-lo, por que não você? Amém? Eu amo quando as pessoas me dizem: esta é a minha missão aqui. Nós precisamos saber qual é a nossa tarefa de Deus. Talvez a sua tarefa agora seja apenas criar os seus filhos e ser uma grande mulher.
Talvez a sua tarefa agora seja ser o melhor pai deste mundo. Mas talvez a sua atribuição também esteja chegando a alguma outra criança na igreja que não tem um pai e assim envolvê-lo. Qual é a sua missão em Deus? Pode ser uma tarefa pública, pode ser uma tarefa muito particular, mas tudo que fazemos em segredo para o Senhor será recompensado abertamente. Mateus 6. Faça a sua parte para ver o reino crescer. Peça a Deus para quebrar o seu coração sobre as condições do mundo de hoje. E aprenda a ser um intercessor pelos perdidos. Sabe, a Bíblia diz que toda a terra está gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Eu não sei sobre você, mas eu não quero perder isso. Eu sou feliz, mas sabe o que? Eu não sou feliz aqui. Eu não sou realizada aqui, na terra. Quer saber? Eu não pertenço a esta terra e nem você. Esta não é a nossa casa. Esta é uma passagem pelo lugar. Não há nada aqui que vá totalmente 100% nos satisfazer. Então, por que não pararmos de tentar fazer as coisas no mundo nos satisfazerem e apenas dar a volta e fazer o que devemos fazer, que é viver para a glória do nosso Deus? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade. Pai, se for tua vontade, afasta de mim esse cálice. No entanto, não a minha vontade, mas sempre a sua seja feita. Citamos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E nós só ouvimos o todas as coisas cooperam para o bem. Isso é tudo que as pessoas ouvem. Oh, sim, aleluia, isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Para aqueles que anseiam e perseguem e apaixonadamente vão atrás da vontade de Deus em suas vidas. E eu digo, se você quiser a vontade de Deus, mais do que você até mesmo quer respirar, se você preferir morrer a viver sem a vontade de Deus, então não há nada que possa acontecer com você que não vá cooperar para o bem. Eu sei que alguns de vocês, você tem estado por aí por um tempo suficiente como eu, você é apenas, tipo como eu sou, você está cansado deste mundo aqui. Quer dizer, se não estamos na vontade de Deus, o que nós temos que vale alguma coisa? O que eu tenho se eu conseguir fazer minha vontade? Isso não vai me fazer feliz, eu já passei por isso antes. Bem, Deus, eu não consigo ser feliz se eu não me casar, Deus. Deus, simplesmente não posso ser feliz se eu tiver que ficar casada. Deus, simplesmente não consigo ser feliz se eu não tiver filhos. Deus, eu não consigo ser feliz com essas crianças. Mas Deus, eu não posso ser feliz se eu não conseguir um emprego melhor. Eu não posso ser feliz se eu não tiver uma casa maior. Você não vai ser feliz, não importa o que você tenha. Porque não há felicidade em coisas. Só existe felicidade em Jesus Cristo. E quando nós buscamos primeiro o reino, Ele irá adicionar as outras coisas. E não iremos importar muito com elas. Eu lhe digo como eu fico muito agraciada quando Deus faz coisas especiais para mim. Ele faz isso o tempo todo, mas é tão refrescante não ter que persegui-las. Misericórdia, querida. Minha querida senhora solteira, não persiga um homem. Busque a Deus. Ele vai fazer os homens persegui-la. Deixa eu trazer o homem certo. Jesus disse, você pode beber o cálice que eu bebo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, fazer a vontade de Deus não é sempre fácil, não é tudo divertido o tempo todo.
E muitas vezes há muitos gemidos antes de chegarmos à glória, sabia? Amém? Estamos nos divertindo, esta é uma mensagem de fogo, mas deixe-me lhe dizer, eu percebo que quando eu estou pedindo às pessoas para fazer, para perdoar as pessoas que ferem você, para parar de falar mal a respeito de pessoas que são tão... Cara, às vezes eu quase tenho que morder a língua para fechar minha boca. Porque esta é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, que você seja consagrado, separado e escolhido para a vida pura e santa, que você se abstenha e afaste-se de todo vício sexual. Cada um de vocês saiba possuir, controlar e administrar o seu próprio corpo na consagração e na pureza, separados de coisas profanas e na honra. Não deve ser usado nas paixões da concupiscência como os gentios, os quais ignoram o verdadeiro Deus e não têm conhecimento da sua vontade. Você entrou numa reunião santa hoje. Quantos estão comigo e entendem que se você não ouvir isso aqui, juntamente com tudo o mais, que nós vamos nos meter em sérios e profundos, sérios problemas. A graça não é uma desculpa para viver uma vida desleixada. É o poder de Deus para não ter que viver assim. E esse amor de Deus cobre uma multidão de pecados, mas Jesus disse, se você me ama, você obedecerá a mim. Ele não disse, se você me obedecer, eu vou te amar. Deus já ama a nós todos. Mas o nosso amor por Ele, quando vemos Sua santidade, quando vemos o quão fantástico é, quando se sabe que Ele é o nosso Pai e que Ele vive em nós, como podemos não querer dizer, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Sua vontade seja feita na minha vida. Seja feita a Sua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ele é Jeová Jireh, o Senhor, o nosso provedor. Se você olhar para a história do maná para os israelitas, veio um dia de cada vez, apenas o suficiente para um dia de cada vez. E sabe, Deus quer que aprendamos a confiar nele um dia de cada vez, um momento de cada vez. Um dia de cada vez, confiar em Deus dia após dia. Não se preocupe ou fique ansioso com o amanhã, pois o amanhã vai ter ansiedades e preocupações próprias. Deus é o nosso provedor. Se eles juntassem mais do que o necessário, ficava podre e começava a cheirar mal. Nossas necessidades são muitas. E Deus supre todas elas. Uma das coisas que precisamos desesperadamente é força espiritual. Precisamos de encorajamento. Nós precisamos de paz, precisamos de disposição, de companheirismo, precisamos de sabedoria, de discernimento. E Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Meu Deus generosamente fornece e provê ao máximo cada uma das minhas necessidades. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Você realmente quer que Deus faça isso? Provavelmente você não me ouviu. Você realmente quer que Deus o perdoe da mesma forma que você perdoa as outras pessoas? Esta é a sua promessa? E é melhor você levar isso a sério. Bem, eu não escrevi a Bíblia, não olhe para mim desse jeito.
Mateus 6,12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, remido e deixando de lado as dívidas e desistido do ressentimento aos nossos devedores. Mateus 6, versos 14 e 15, porque se perdoarem as pessoas as suas ofensas, seus pecados imprudentes e voluntariosos, deixando-os de lado, desistindo do ressentimento, também seu Pai Celestial perdoará a vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens suas ofensas, seus pecados imprudentes e voluntariosos, deixando-os de lado, desistindo do ressentimento, tampouco vosso Pai Celeste perdoará as suas ofensas. Bem, nós nos limitamos a ouvir isso o tempo todo, não é? Eu acho que se eu fosse você, não iria para a cama hoje à noite antes de perdoar todas as pessoas que eu tenho algo contra. Quer dizer, eu falo sério. Eu falo tão sério quanto sei falar. Não consigo evitar a maneira como eu me sinto. Não, você não pode evitar a maneira como se sente, mas você pode tomar uma decisão. Deus, eu não vou viver com o coração cheio de ódio depois do que você fez por mim. Eu não vou receber sua misericórdia e bondade e em seguida manter coisas contra as pessoas. E daí então você pega o seu rosto lindo e você enterra o seu rosto no chão e você fica lá até que Deus lhe dê a graça e a força para levantar-se e amar as pessoas que se encaixam na categoria de inimigos seus. Cara, eu queria ter outra manhã, viu? E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Todos os dias de sua vida, ore para isso. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Deixa-me lhe contar uma história de uma mulher. Ela me contou na semana passada, ela disse que eu poderia contar. Não vou dizer o nome dela. Esta é uma mulher que tem sido cristã por muitos anos. Uma mulher de meia idade tem sido cristã desde que eu soube algo sobre ela. E ela tem muito tempo como cristã. Mas ela tem um pequeno problema em seu coração. Ela não gosta do seu marido. E ela disse, eu apenas não gosto dele. Apenas não gosto. E ela esteve casada com ele por 45 anos, mas ela não gosta dele. E eu quero que você me escute, porque ela não trabalhou com Deus para corrigir esse problema em seu coração. Há uma pequena porta aberta e um dia, sem mais nem menos, ela recebe uma mensagem em seu computador de um homem de que ela nunca tinha ouvido falar. Oi! Erro estúpido número 1, ela responde de volta. Oi! Discernimento não faz isso. Para encurtar a história, levou um longo tempo. Como eu disse, ela disse que eu poderia contar. Esse cara a enganou em $200 mil. E esta mulher é nascida de novo, é batizada no Espírito Santo, ela vai à igreja. Deixa-me dizer uma coisa, nós temos coisas em nosso coração. Não ignore estas pequenas coisas, as raposinhas destroem a vinha. Nós somos santificados, e esta palavra significa separado para um uso especial e santo. Esse é o meu copo para estas reuniões, e nós não usamos para qualquer outra coisa. Você está comigo? Eu sou o único ser humano que bebe neste copo. Agora, é apenas um exemplo lamentável, mas ele é separado para o meu uso. E, embora seja um copo, as pessoas têm reverência pelo meu copo. Quantos de vocês entendem? Bem, esse é um exemplo ruim do que Deus está realizando para nós, que somos separados, santificados para seu uso. Nós pertencemos a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Pai nosso que estás nos céus. Santificado é o teu nome. Você não vai mais fazer a oração do Senhor e orar da mesma maneira que orava quando começamos?
Esta oração cobre todas as coisas. Apocalipse 4, 1 a 8. Depois destas coisas olhei e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu tinha ouvido falar comigo foi como o soar de uma trombeta de guerra. Sobe aqui, e te mostrarei o que deve ocorrer no futuro. E logo fui arrebatado sob o poder do Espírito Santo. E eis que um trono estava no céu, com um assentado sobre o trono. E ele tinha aparência como o brilho cristalino de pedra de jaspe e da pedra sardônica. E em torno do trono havia um arco que parecia um arco-íris de esmeraldas. 24 tronos cercaram o trono, e sentados sobre esses tronos estavam 24 anciãos, os membros do Sinédrio Celeste, vestidos de roupa branca, que representa a santidade, e coroas de ouro sobre as suas cabeças, que representa ser purificado. E do trono saíam muitos relâmpagos, e muitos estrondos, e muitos trovões. E na frente do trono, 7 tochas ardentes. E isto aqui não sou como um docinho, pessoal. E essas tochas queimadas, que são 7 Espíritos de Deus, o sétuplo Espírito Santo. E na frente do trono havia também o que parecia um mar de vidro transparente, como se fosse feito de cristal. E ao redor do trono, no centro e ao lado de cada trono, 4 seres viventes, que estavam cheios de olhos na frente e atrás, com inteligência sobre o que é antes e depois deles. Em outras palavras, Deus vê todo o pessoal. A primeira criatura viva era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um boi, o terceiro com o rosto de um homem e a quarta como uma águia voando. Eu não pretendo estender tudo isso. Vamos ficar por aqui. E os 4 seres viventes tinham individualmente 6 asas que estavam cheias de olhos por todas elas debaixo de suas asas, e dia e noite elas nunca param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Onipotente, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos, dê um grito para o nosso Santo Deus nesta manhã. Agora, talvez eu só me sente e te diga isso. Talvez eu vá aparecer um pouco melhor se eu me sentar, eu não sei. Ouça. Se realmente soubermos quem é Deus e como Ele é maravilhoso e surpreendente, por que não podemos simplesmente parar de fazer coisas idiotas? Quer dizer, vamos começar com algo pequeno, como vamos fazer um compromisso de não fofocar. Não estamos falando sobre fazer coisas para obter o favor de Deus, nós estamos falando sobre fazer a coisa certa, porque Ele é um Deus santo e porque Ele merece isso. Ele merece o nosso louvor, e o verdadeiro louvor é mais do que cantar algumas canções por cima uma vez por semana. Ele está procurando adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Adoradores. Então você faz isso para o Senhor, e até que nós cheguemos ao ponto. E é um grande dia quando você chega a esse ponto. Deus, você é o olho que vê tudo. Você vê todas as coisas. E não importa onde eu esteja, você me vê. E eu quero viver para você. E eu vou fazer tudo o que eu faço para você. E se eu não obtiver qualquer apreciação aqui, eu vou fazer isso para você. Amém? Ok, bem, ficaremos por aqui se precisar. Em Isaías capítulo 5, versos de 1 a 5, nós vemos a reação de Isaías a Deus aparecendo a ele.
Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, numa visão, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado, e a cauda de seu manto enchia a parte mais sagrada do templo. Essa era a glória de Deus que enchia o templo. E acima dele estavam os serafins. E a palavra serafim significa o ardente, as chamas. E acima dele havia serafins, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros e diziam: Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e aqui está a reação de Isaías. Então eu disse: ai de mim, pois eu sou arruinado e perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías disse: estou arruinado e perdido. Ele estava convicto apenas das coisas que ele disse, que eram tão inúteis. Se alguém colocasse a frase para você, Deus é, e lhe pedisse para terminá-la, queria saber o que as pessoas iriam dizer. Talvez Deus é bom, que Deus é amor, Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, que Deus perdoa, que Deus é maravilhoso, que Deus é santo. Mas eu me pergunto, será que alguém diria que Deus é aterrador? Veja, muitos de vocês não entenderam e estão. Mas eu falo de um temor sagrado, não é? Eu não tenho medo de que Deus vá machucar a mim. Eu tenho medo de que eu o machuque. Eu não quero ferir Deus. Eu não quero fazer qualquer coisa que desagrade a Ele. Eu não quero ferir o coração de Deus. Ele deve ser adorado. Venha o teu reino. Estamos seguindo em frente. Venha o teu reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha o teu reino. O que isso significa? Apenas para simplificar, igreja, precisamos ser muito mais preocupados com as pessoas que estão perdidas e a respeito do crescimento do reino de Deus do que somos com o ter e com o que nós queremos o tempo inteiro. Nosso mundo está cheio de dor e imoralidade de toda a espécie. Não busque coisas, nunca perca seu tempo buscando coisas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a você. O grito do nosso coração deve ser: Deus, qual é a minha tarefa? Qual é a minha missão? Sabe, a sua atribuição pode não ser o líder de adoração, o pastor, ou fazer algo, ou ser um grande empresário. Talvez a sua tarefa seja limpar os banheiros da igreja, mas faça com um sorriso em seu rosto e faça para o Senhor. Porque alguém tem que fazê-lo, por que não você? Amém? Eu amo quando as pessoas me dizem: esta é a minha missão aqui. Nós precisamos saber qual é a nossa tarefa de Deus. Talvez a sua tarefa agora seja apenas criar os seus filhos e ser uma grande mulher. Talvez a sua tarefa agora seja ser o melhor pai deste mundo. Mas talvez a sua atribuição também esteja chegando a alguma outra criança na igreja que não tem um pai e assim envolvê-lo. Qual é a sua missão em Deus? Pode ser uma tarefa pública, pode ser uma tarefa muito particular, mas tudo que fazemos em segredo para o Senhor será recompensado abertamente. Mateus 6. Faça a sua parte para ver o reino crescer. Peça a Deus para quebrar o seu coração sobre as condições do mundo de hoje. E aprenda a ser um intercessor pelos perdidos. Sabe, a Bíblia diz que toda a terra está gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Eu não sei sobre você, mas eu não quero perder isso. Eu sou feliz, mas sabe o que? Eu não sou feliz aqui. Eu não sou realizada aqui, na terra.
Quer saber? Eu não pertenço a esta terra e nem você. Esta não é a nossa casa. Esta é uma passagem pelo lugar. Não há nada aqui que vá totalmente 100% nos satisfazer. Então, por que não pararmos de tentar fazer as coisas no mundo nos satisfazerem e apenas dar a volta e fazer o que devemos fazer, que é viver para a glória do nosso Deus? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade. Pai, se for tua vontade, afasta de mim esse cálice. No entanto, não a minha vontade, mas sempre a sua seja feita. Citamos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. E nós só ouvimos o todas as coisas cooperam para o bem. Isso é tudo que as pessoas ouvem. Oh, sim, aleluia, isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Para aqueles que anseiam e perseguem e apaixonadamente vão atrás da vontade de Deus em suas vidas. E eu digo, se você quiser a vontade de Deus, mais do que você até mesmo quer respirar, se você preferir morrer a viver sem a vontade de Deus, então não há nada que possa acontecer com você que não vá cooperar para o bem. Eu sei que alguns de vocês, você tem estado por aí por um tempo suficiente como eu, você é apenas, tipo como eu sou, você está cansado deste mundo aqui. Quer dizer, se não estamos na vontade de Deus, o que nós temos que vale alguma coisa? O que eu tenho se eu conseguir fazer minha vontade? Isso não vai me fazer feliz, eu já passei por isso antes. Bem, Deus, eu não consigo ser feliz se eu não me casar, Deus. Deus, simplesmente não posso ser feliz se eu tiver que ficar casada. Deus, simplesmente não consigo ser feliz se eu não tiver filhos. Deus, eu não consigo ser feliz com essas crianças. Mas, Deus, eu não posso ser feliz se eu não conseguir um emprego melhor. Eu não posso ser feliz se eu não tiver uma casa maior. Você não vai ser feliz, não importa o que você tenha. Porque não há felicidade em coisas. Só existe felicidade em Jesus Cristo. E quando nós buscamos primeiro o reino, Ele irá adicionar as outras coisas. E não iremos importar muito com elas. Eu lhe digo como eu fico muito agraciada quando Deus faz coisas especiais para mim. Ele faz isso o tempo todo. Mas é tão refrescante não ter que persegui-las. Misericórdia, querida. Minha querida senhora solteira, não persiga um homem. Busque a Deus. Ele vai fazer os homens persegui-la. Deixa eu trazer o homem certo. Jesus disse, você pode beber o cálice que eu bebo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, fazer a vontade de Deus não é sempre fácil, não é tudo divertido o tempo todo. E muitas vezes há muitos gemidos antes de chegarmos à glória, sabia? Amém? Estamos nos divertindo, esta é uma mensagem de fogo, mas deixe-me lhe dizer, eu percebo que quando eu estou pedindo às pessoas para fazer, para perdoar as pessoas que ferem você, para parar de falar mal a respeito de pessoas que são tão... Cara, às vezes eu quase tenho que morder a língua para fechar minha boca. Porque esta é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, que você seja consagrado, separado e escolhido para a vida pura e santa, que você se abstenha e afaste-se de todo vício sexual.
Cada um de vocês saiba possuir, controlar e administrar o seu próprio corpo na consagração e na pureza, separados de coisas profanas e na honra. Não deve ser usado nas paixões da concupiscência como os gentios, os quais ignoram o verdadeiro Deus e não têm conhecimento da sua vontade. Você entrou numa reunião santa hoje. Quantos estão comigo e entendem que se você não ouvir isso aqui, juntamente com tudo o mais, que nós vamos nos meter em sérios e profundos, sérios problemas. A graça não é uma desculpa para viver uma vida desleixada. É o poder de Deus para não ter que viver assim. E esse amor de Deus cobre uma multidão de pecados, mas Jesus disse, se você me ama, você obedecerá a mim. Ele não disse, se você me obedecer, eu vou te amar. Deus já ama a nós todos. Mas o nosso amor por Ele, quando vemos Sua santidade, quando vemos o quão fantástico é, quando se sabe que Ele é o nosso Pai e que Ele vive em nós, como podemos não querer dizer, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Sua vontade seja feita na minha vida. Seja feita a Sua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ele é Jeová Jireh, o Senhor, o nosso provedor. Se você olhar para a história do maná para os israelitas, veio um dia de cada vez, apenas o suficiente para um dia de cada vez. E sabe, Deus quer que aprendamos a confiar nele um dia de cada vez, um momento de cada vez. Um dia de cada vez, confiar em Deus dia após dia. Não se preocupe ou fique ansioso com o amanhã, pois o amanhã vai ter ansiedades e preocupações próprias. Deus é o nosso provedor. Se eles juntassem mais do que o necessário, ficava podre e começava a cheirar mal. Nossas necessidades são muitas. E Deus supre todas elas. Uma das coisas que precisamos desesperadamente é força espiritual. Precisamos de encorajamento. Nós precisamos de paz, precisamos de disposição, de companheirismo, precisamos de sabedoria, de discernimento. E Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Meu Deus generosamente fornece e provê ao máximo cada uma das minhas necessidades. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Você realmente quer que Deus faça isso? Provavelmente você não me ouviu. Você realmente quer que Deus o perdoe da mesma forma que você perdoa as outras pessoas? Esta é a sua promessa? E é melhor você levar isso a sério. Bem, eu não escrevi a Bíblia, não olhe para mim desse jeito. Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, remido e deixado de lado as dívidas e desistido do ressentimento aos nossos devedores. Mateus 6, versos 14 e 15, porque se perdoarem as pessoas as suas ofensas, seus pecados imprudentes, voluntariosos, deixando-os de lado, desistindo do ressentimento, também seu Pai Celestial perdoará a vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens suas ofensas, seus pecados imprudentes, voluntariosos, deixando-os de lado, desistindo do ressentimento, tampouco vosso Pai Celeste perdoará as suas ofensas. Bem, nós nos limitamos a ouvir isso o tempo todo, não é? Eu acho que se eu fosse você, não iria para a cama hoje à noite antes de perdoar todas as pessoas que eu tenho algo contra. Quer dizer, eu falo sério. Eu falo tão sério quanto sei falar. Não consigo evitar a maneira como eu me sinto. Não, você não pode evitar a maneira como se sente, mas você pode tomar uma decisão. Deus, eu não vou viver com o coração cheio de ódio depois do que você fez por mim. Eu não vou receber sua misericórdia e bondade e em seguida manter coisas contra as pessoas.
E daí então você pega o seu rosto lindo e você enterra o seu rosto no chão e você fica lá até que Deus lhe dê a graça e a força para levantar-se e amar as pessoas que se encaixam na categoria de inimigos seus. Cara, eu queria ter outra manhã, viu? E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Todos os dias de sua vida, ore para isso. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Deixa-me lhe contar uma história de uma mulher. Ela me contou na semana passada, ela disse que eu poderia contar. Não vou dizer o nome dela. Esta é uma mulher que tem sido cristã por muitos anos. Uma mulher de meia idade tem sido cristã desde que eu soube algo sobre ela. E ela tem muito tempo como cristã, mas ela tem um pequeno problema em seu coração. Ela não gosta do seu marido. E ela disse, eu apenas não gosto dele. Apenas não gosto. E ela esteve casada com ele por 45 anos, mas ela não gosta dele. E eu quero que você me escute, porque ela não trabalhou com Deus para corrigir esse problema em seu coração. Há uma pequena porta aberta. E um dia, sem mais nem menos, ela recebe uma mensagem em seu computador de um homem de que ela nunca tinha ouvido falar. Oi! Erro estúpido número 1, ela responde de volta. Oi! Discernimento não faz isso. Para encurtar a história, levou um longo tempo. Como eu disse, ela disse que eu poderia contar. Esse cara a enganou em $200 mil. E esta mulher é nascida de novo, é batizada no Espírito Santo, ela vai à igreja. Deixa-me lhe dizer uma coisa, nós temos coisas em nosso coração. Não ignore estas pequenas coisas, as raposinhas destroem a vinha.
cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Todos os dias de sua vida, ore para isso. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Deixa-me lhe contar uma história de uma mulher. Ela me contou na semana passada, ela disse que eu poderia contar. Não vou dizer o nome dela. Esta é uma mulher que tem sido cristã por muitos anos. Uma mulher de meia idade tem sido cristã desde que eu soube algo sobre ela. E ela tem muito tempo como cristã. Mas ela tem um pequeno problema em seu coração. Ela não gosta do seu marido. E ela disse, eu apenas não gosto dele. Apenas não gosto. E ela esteve casada com ele por 45 anos, mas ela não gosta dele. E eu quero que você me escute, porque ela não trabalhou com Deus para corrigir esse problema em seu coração. Há uma pequena porta aberta. E um dia, sem mais nem menos, ela recebe uma mensagem em seu computador de um homem de que ela nunca tinha ouvido falar. Oi! Erro estúpido número 1, ela responde de volta. Oi! Discernimento não faz isso. Para encurtar a história, levou um longo tempo. Como eu disse, ela disse que eu poderia contar. Esse cara a enganou em $200.000. E esta mulher é nascida de novo, é batizada no Espírito Santo, ela vai à igreja. Deixe-me dizer uma coisa, nós temos coisas em nosso coração. Não ignore estas pequenas coisas, as raposinhas destroem a vinha.